Olá, seja bem-vindo à Primeira Hora com Deus. Que a palavra de hoje ilumine o seu dia. Nossa leitura será em Êxodo, capítulo 16. Vamos lá? E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois de sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes trazido a este deserto, para matares de fome a toda essa multidão? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá no sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós, para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: Isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações. Com que murmurais contra ele? E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: Dizei a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: Entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes, e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda, como a geada sobre a terra. E, vendo-as, os filhos de Israel disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme ao que pode comer, um homer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram, uns mais e outros menos. Porém, medindo com o homer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: Ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e criou bichos, e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia-se. E aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 hómeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram, e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes: Isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar, guardai para vós até amanhã. E guardaram-no até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, e nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: Comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo.
6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, porquanto o Senhor vos deu o sábado, portanto ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um homer dele e guardá-lo-ás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso e põe nele um homer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor, para guardá-lo para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho, para ser guardado. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã, e um homer é a 10ª parte do efá. Amém? Vamos lá de reflexão? Tem gente que saiu do Egito, mas ainda não saiu do medo da falta. Em Êxodo capítulo 16, o povo reclama no deserto: e se faltar comida? E se a gente morrer aqui? E Deus responde não com discurso, mas com provisão diária. Ele manda maná todas as manhãs, cordonizes ao entardecer, e ensina que o milagre não é só ter muito, é ter o suficiente todos os dias. E o detalhe importante: quem tentava guardar para o dia seguinte, via o maná estragar. Por quê? Porque milagre acumulado vira medo, mas milagre diário vira confiança. Tá bom? Se essa palavra mexeu com você, comenta aqui. Deus provê. E envia para alguém que precisa lembrar que o céu não atrasa. Tá bom? Que a primeira hora com Deus te guie pelo resto do dia. Fique em paz. Até o próximo momento. Siga, curta e compartilha. Tchau, tchau.